Olá e bem-vindos ao Certifique Seu Futuro. Neste vídeo, vamos revisar 13 perguntas reais do exame DP600, Microsoft Fabric Analytics Engineer Associate. Eu leio cada pergunta completa, você tem 60 segundos para pensar a sua resposta e depois eu explico qual é a correta e por que as outras não são. Se você quiser continuar praticando com as 198 perguntas do banco completo, na descrição do vídeo você tem o link para o PDF com todas as respostas explicadas em detalhe. Vamos começar. Pergunta 1. Você tem um tenant do Fabric que contém arquivos JSON no OneLake com 1 bilhão de itens. Planeja fazer uma análise de séries temporais. Precisa transformar os dados, visualizá-los, detectar anomalias e compartilhar a informação com outros usuários. A solução deve usar processamento paralelo, minimizar a duplicação de dados e minimizar o tempo de carga. O que você deve usar para transformar e visualizar os dados? Opção A, a biblioteca PySpark em um notebook do Fabric. Opção B, a biblioteca Pandas em um notebook do Fabric. Opção C, um relatório do Microsoft Power BI com visualizações principais. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a A, PySpark em um notebook do Fabric. O PySpark foi desenhado para processamento distribuído em paralelo sobre grandes volumes de dados, exatamente o que o cenário pede, com 1 bilhão de itens. Além disso, permite ler diretamente do OneLake sem duplicar os dados, e dentro do mesmo notebook você pode transformar, visualizar e detectar anomalias. A opção B, Pandas, está descartada porque o Pandas trabalha em memória de um único nó e não escala para 1 bilhão de itens. A C, um relatório do Power BI, serve para consumir e apresentar dados, mas não é a ferramenta para transformar 1 bilhão de itens, nem para detecção de anomalias nessa escala. Pergunta 2. Você tem um tenant do Fabric com dados de churn de clientes armazenados como arquivos Parquet no OneLake. Os dados contêm detalhes demográficos e de uso do produto. Você cria um notebook do Fabric que lê os dados em um Spark Data Frame e gera gráficos de colunas que mostram a distribuição de clientes retidos versus perdidos, por geografia, produtos comprados, idade e tempo de permanência. Que tipo de análise você está realizando? Opção A, diagnóstico. Opção B, descritivo. Opção C, prescritivo. Opção D, preditivo. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a B, descritivo. A análise descritiva responde à pergunta o que aconteceu, descreve os dados históricos através de visualizações, estatísticas e agregações. É exatamente o que fazem os gráficos de distribuição do cenário.
A opção A, diagnóstico, vai um passo além e responde por que aconteceu, usando técnicas como análise de causa-raiz. Os gráficos por si só não diagnosticam. A C, prescritivo, recomenda ações a tomar, normalmente com modelos de otimização. Aqui não há recomendações. E a D, preditivo, prevê o que vai acontecer, usando modelos de machine learning. O cenário não está fazendo previsões, apenas mostra como se distribuem os clientes atuais. Pergunta 3. Você tem um workspace do Fabric chamado Workspace One, que contém um Dataflow chamado Dataflow One. Dataflow One devolve 500 linhas de dados. Precisa identificar os valores mínimo e máximo de cada coluna nos resultados da consulta. Que 3 opções de vista de dados você deve selecionar? Opção A. Show Column Value Distribution. Opção B. Enable Column Profile. Opção C. Show Column Profile in Details pane. Opção D. Show Column Quality Details. Opção E. Enable Details pane. Lembra-te de que pode haver várias respostas corretas. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. As respostas corretas são B, C e E. Para ver o perfil de coluna no Power Query, primeiro você precisa habilitar o perfil de coluna com Enable Column Profile, que é a opção B. Depois, precisa habilitar o painel de detalhes com Enable Details Pane, opção E, porque o perfil completo, com mínimo, máximo, média e desvio, é mostrado nesse painel lateral. E, finalmente, Show Column Profile in Details Pane, opção C, para que o perfil da coluna selecionada apareça dentro do painel. As opções A e D não são corretas, porque Show Column Value Distribution mostra a distribuição de valores, mas não os mínimos e máximos específicos. E Show Column Quality Details só mostra a qualidade dos dados, como porcentagem de valores válidos, erros e nulos, não estatísticas de intervalo. Pergunta 4. Você tem um tenant do Fabric com um relatório do Power BI. Está explorando um novo modelo semântico e precisa mostrar as seguintes estatísticas de coluna: contagem, média, contagem de nulos, contagem de valores distintos e desvio padrão. Que função do Power Query você deve executar? Opção A. Table.schema. Opção B. Table.view. Opção C. Table.fuzzygroup. Opção D. Table.profile. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a D, Table.profile.
Table.profile devolve uma tabela com um resumo estatístico de cada coluna que inclui exatamente o que o enunciado pede: contagem, média, mínimo, máximo, contagem de nulos, contagem de valores distintos, desvio padrão e mais. A opção A, Table.schema, devolve o esquema da tabela com nomes de colunas e tipos de dados, mas não estatísticas. A B, Table.view, serve para criar uma vista personalizada de uma tabela com handlers definidos pelo usuário, não para estatísticas. E a C, Table.fuzzyGroup, agrupa linhas similares baseando-se em correspondências aproximadas, útil para limpeza de dados, mas não para obter estatísticas de coluna. Pergunta 5. Você tem um tenant do Fabric com um lakehouse chamado Lakehouse 1. Lakehouse 1 contém uma tabela delta chamada Customer. Ao consultar Customer, descobre que a consulta está lenta. Suspeita que não houve manutenção na tabela. Precisa identificar se foram realizadas tarefas de manutenção em Customer. Solução proposta: solução Describe Detail Customer. Opção A, sim. Opção B, não. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a B, não. Describe Detail devolve informação sobre a tabela delta, como sua localização, formato, tamanho total em bytes e número de arquivos, mas não mostra o histórico de operações de manutenção. Para identificar se houve manutenção, como Optimize ou Vacuum, você deveria usar Describe History Customer, que sim lista todas as operações aplicadas à tabela, quando foram feitas e que tipo eram. Por isso, esta solução não cumpre com o objetivo do cenário. Pergunta 6. Você tem um tenant do Fabric com um novo modelo semântico no OneLake. Usa um notebook do Fabric para ler os dados em um Spark Data Frame. Precisa avaliar os dados para calcular os valores mínimo, máximo, média e desvio padrão de todas as colunas numéricas e de string. Solução proposta: solução df.explain.show. Opção A, sim. Opção B, não. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a B, não. df.explain mostra o plano de execução físico e lógico do Spark para o data frame, útil para análise de performance e debugging, mas não calcula estatísticas. Para obter mínimo, máximo, média, contagem e desvio padrão nas colunas, a função correta é df.describe.show ou df.summary.show. Por isso, esta solução não cumpre com o objetivo. Pergunta 7.
Você tem um tenant do Fabric com um modelo semântico chamado Model 1. Descobre que a seguinte consulta DAX se executa lentamente contra Model 1. Precisa reduzir o tempo de execução substituindo a linha 4. Solução proposta. Solução: isEmpty, Related Table, Order Item. Opção A: sim. Opção B: não. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a B, não. A consulta original filtra clientes onde a quantidade de itens relacionados é maior que zero, usando Calculate com Count Rows. A substituição proposta usa isEmpty junto a Related Table para verificar se há itens relacionados. O problema é lógico. isEmpty devolve verdadeiro quando não há linhas. Então, se você usar assim, filtrará os clientes sem itens, justo o contrário. Para que isso funcione, você teria que usar not isEmpty. Como está proposto, não cumpre com o objetivo, porque inverte o filtro da consulta original. Pergunta 8. Você tem um tenant do Fabric com um modelo semântico chamado Model 1. Descobre que a seguinte consulta DAX se executa lentamente contra Model 1. Precisa reduzir o tempo de execução substituindo a linha 4. Solução proposta. Solução: not isEmpty, Calculate Table, Order Item. Opção A: sim. Opção B: não. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a A, sim. Essa substituição cumpre com o objetivo. Not isEmpty verifica que a tabela resultante tenha pelo menos uma linha, o que é logicamente equivalente ao Calculate com Count Rows maior que zero do original, mas muito mais eficiente. isEmpty é uma otimização, porque o Power BI detém a contagem assim que encontra a primeira linha, em vez de contar todas. Além disso, Calculate Table aplica o contexto do filtro da consulta principal corretamente. O resultado é o mesmo conjunto de clientes, mas com melhor performance. Pergunta 9. Você tem um tenant do Fabric com um modelo semântico chamado Model 1. Descobre que a seguinte consulta DAX se executa lentamente contra Model 1. Precisa reduzir o tempo de execução substituindo a linha 4. Solução proposta. Solução: Calculate, Count Rows, Order Item, maior ou igual a zero. Opção A: sim. Opção B: não. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta.
A resposta correta é a B. Não. Esta substituição tem um problema lógico grave. Count rows sempre devolve um valor maior ou igual a zero. Portanto, a condição maior ou igual a zero será sempre verdadeira. Isso significa que o filter não filtra nada e devolverá todos os clientes, não só os que têm itens relacionados. Além disso, não é uma otimização, porque continua contando todas as linhas em vez de parar na primeira, que é o que faz isEmpty. Por isso, não cumpre com o objetivo. Pergunta 10. Você tem um tenant do Fabric com um novo modelo semântico no OneLake. Usa um notebook do Fabric para ler os dados em um Spark Data Frame. Precisa avaliar os dados para calcular os valores mínimo, máximo, média e desvio padrão de todas as colunas numéricas e de string. Solução proposta. Solução: df.describe.show. Opção A, sim. Opção B, não. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a A, sim. df.describe é exatamente a função que calcula as estatísticas básicas de um data frame no PySpark: contagem, média, desvio padrão, mínimo e máximo, para todas as colunas numéricas. Em versões recentes também funciona sobre colunas de string, com count, min e max. Ao encadear .show, os resultados são impressos no console do notebook. Por isso, esta solução, sim, cumpre com o objetivo. Pergunta 11. Você tem um tenant do Fabric. Está criando um pipeline do Fabric Data Factory. Tem um procedimento armazenado que devolve a quantidade de clientes ativos e suas vendas médias do mês atual. Precisa adicionar uma atividade que execute o procedimento armazenado em um warehouse. Os valores devolvidos devem estar disponíveis para as atividades seguintes do pipeline. Que tipo de atividade você deve adicionar? Opção A, switch. Opção B, KQL. Opção C, setVariable. Opção D, lookup. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a D, lookup. A atividade lookup executa uma consulta ou procedimento armazenado contra uma fonte de dados e devolve o resultado, que fica disponível como output para que atividades posteriores do pipeline o consumam através de expressões. A opção A, switch, é uma atividade de controle de fluxo que executa ramos conforme o valor de uma expressão, mas não executa SQL. A B, QQL, executa consultas custo contra Azure Data Explorer ou Event House, não contra um Warehouse SQL.
E a C, set variable, atribui valores a variáveis do pipeline, mas não executa consultas ao banco de dados. Por isso, lookup é a única que cumpre ambos os requisitos, executa o SP e expõe seu resultado. Pergunta 12. Você tem uma assinatura da AWS que contém um bucket do S3 chamado Bucket 1. Tem um tenant do Fabric com um lakehouse chamado LH1. Em LH1, planeja criar um shortcut do OneLake para Bucket 1. Precisa configurar a autenticação para a conexão. Que dois valores você deve fornecer? Opção A, o token SAS. Opção B, a Access Key secreta. Opção C, o Access ID. Opção D, o ID da Access Key. Opção E, o thumbprint do certificado. Lembra-te de que pode haver várias respostas corretas. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. As respostas corretas são B e D. Para autenticar contra a AWS S3 a partir do Fabric, você precisa das credenciais padrão de IAM, o Access Key ID, que é o identificador público da chave, opção D, e a Secret Access Key, que é a parte secreta que prova a identidade, opção B. Ambas funcionam em conjunto, uma só não serve. A opção A, Token SAS, é o mecanismo do Azure Storage, não se aplica para a AWS S3. A C, Access ID, não é um valor padrão de autenticação AWS. Soa parecido, mas não está correto. E a E, thumbprint do certificado, se usa para autenticação baseada em certificados, como no Azure AD, não para acesso ao S3. Pergunta 13. Você tem um tenant do Fabric com um Data Warehouse. Precisa carregar linhas em uma dimensão grande de mudança lenta, ou SCD do tipo 2. A solução deve minimizar o uso de recursos. Que declaração TCS/QL você deve usar? Opção A, Update e Insert. Opção B, Merge. Opção C, Truncate Table e Insert. Opção D, Create Table as Select. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a A, Update e Insert. Em SCD tipo 2, você precisa de duas operações: atualizar as linhas existentes para marcar as versões anteriores com sua data de fim ou flag de inativo, e depois inserir as versões novas com a data de início atual. Fazê-lo com update seguido de insert em transações separadas ou em lotes é a forma mais eficiente e a que a Microsoft recomenda para SQL no Fabric.
A opção B, merge, parece atrativa porque faz ambas as coisas em uma única sentença, mas a documentação oficial adverte que merge no Fabric Warehouse pode ter problemas de performance e bloqueios em tabelas grandes. Por isso, se recomenda update e insert separados. A C, truncate e insert, apagaria todo o histórico da dimensão, o que quebra a SCD tipo 2, já que perdemos as versões anteriores. E a D, create table as select, cria uma tabela nova com dados, mas não atualiza nem insere sobre a dimensão existente, então também não se aplica. E é isso, pessoal. Se este vídeo te ajudou, agora vem o melhor. Na descrição você tem o link para o banco completo, com 198 perguntas reais do exame DP600, em formato PDF, com cada resposta explicada em detalhe. É a forma mais rápida e direta de se preparar para se certificar como Microsoft Fabric Analytics Engineer Associate. Aproveite! E se você quiser mais vídeos como este, inscreva-se no canal, deixe um like e nos vemos no próximo. Sucesso na sua jornada de certificação!